Bem-vindos ao canal. Esse vídeo aqui, como prometido, vamos dar um tempo do estudo sobre Anticristo e vamos entrar no outro assunto. Tem coisas que têm acontecido ultimamente que têm me impelido a fazer o que eu vou começar a fazer a partir de agora. E esse é o momento oportuno para eu falar de coisas que o pessoal já quer que eu fale há muito tempo. Sobre comida, comer carne de porco, sobre a guarda do sábado, enfim. E algumas outras coisas judaizantes que o pessoal tem me pedido para falar. Então, esse é o momento oportuno. Eu não sei se vocês têm percebido, mas existe uma mudança de mentalidade é, no momento nas pessoas que tem mostrado que aquelas pessoas que a gente achava, que acreditava que eram pessoas sábias, pessoas que tinham humildade, estão mostrando na verdade serem outras coisas. São agentes do engano. Isso tem chocado algumas pessoas, inclusive a mim mesmo. Mas isso tudo faz parte. No próximo vídeo eu vou tratar desse assunto para a gente entender o porquê isso está acontecendo. Mas nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre um outro assunto. Um assunto que parece ser um assunto polêmico, que gera muita polêmica, mas a verdade é porque existem enganos de todos os lados, todos que defendem, porque não conhecem a fundo a verdade e não sabem do que estão falando. Eu quero começar aqui fazendo uma separação muito simples sobre livro da aliança e livro da lei. Quando Moisés apresentou ao povo a Torá do Pai, ele apresentou na forma do livro da aliança. Vamos ler primeiro. Em seguida, leu o livro da aliança para o povo, e eles responderam: tudo o que aquele que existe ordenou, nós o faremos e obedeceremos. Moisés tomou do sangue e o aspergiu sobre o povo e proclamou: este é o sangue da aliança que vosso Deus fez convosco por meio de todos esses mandamentos. Bom, primeiro esclarecimento aqui que eu não vou traduzir o nome. O nome é aquele que existe, esse é o significado. Não, eu acho perda de tempo discutir a pronúncia. Nós vamos ver isso em outro vídeo também. Por que é perda de tempo? Mas veja que Moisés, quando chega ao povo e faz a aliança, ele apresenta um livro chamado Livro da Aliança. E ele asperge esse sangue. Na verdade, isso aqui é uma tipologia do que Cristo iria fazer lá na frente. O que é tipologia? Paulo chama de sombra. Uma sombra do que viria a ser feito. Foi necessário aspergir o sangue de Cristo para que a nova aliança pudesse ser implementada agora não mais num livro, mas no coração direto dos homens. Nós vamos ver isso também. Agora, por que eu faço essa separação aqui? Porque existe uma confusão das pessoas acreditarem que o Pentateuco é a Torá do Altíssimo. O Pentateuco não é a Torá do Altíssimo, é o livro da lei, que foi construído pelos mestres da lei, em substituição ao livro da aliança. Se você analisar após esse evento aqui, os escritores passam a apresentar não mais como o livro da aliança, mas como o livro da lei, cheio de regras e normas. Então, há algo diferente aí. Mas o que fez isso mudar? Bom, vocês precisam conhecer a história. Por isso que é importante conhecer o Talmud. O Talmud está impregnado com essas tradições. Tem um vídeo aqui meu aqui, que é o vídeo de número 10, que é o de título Expondo as Fraudes da Bíblia, onde eu explico o que aconteceu. De onde surgiram os mestres da lei, a lei oral, o que eles fizeram, como eles perverteram a verdade. Eu explico tudo ali. Eu não vou perder tempo com isso aqui, ok? Mas quero que vocês entendam que livro da aliança e livro da lei são coisas completamente diferentes. Nesse vídeo eu explico, eu sugiro que quem não assistiu assista, eu vou deixar o link aqui, porque ele é importante para compreender esse vídeo também. Pois eu sei que após a minha morte ireis vos corromper completamente, desviando-vos do caminho que vos ordenei. Então a desgraça vos sobrevirá no futuro, por terdes vos entregado à prática do que é mal aos olhos do Senhor.
irando terrivelmente por meio das obras de vossas próprias mãos. Veja que aqui é Moisés no final da vida. Ele faz essa profecia, ele prediz o futuro ali no sentido de dizer que aquele povo vai desviar, eles não vão cumprir, eles vão corromper tudo. E de fato isso aconteceu. Porque após a morte de Moisés, tudo isso aconteceu. Os mestres da lei construíram um novo livro, agora chamado de Livro da Lei, onde eles passaram a ditar normas e regras de conduta, interpretando então, sob suas faculdades mentais, toda a instrução que tinha sido passada a Moisés na forma do Livro da Aliança. E não só isso, eles construíram um Moisés religioso, que contrasta com o verdadeiro Moisés. Por isso, eles não foram capazes de reconhecer o Messias, quando o Messias se manifestou entre eles. Foi por causa disso. Eles tinham uma corrupção acerca de quem foi Moisés. A visão deles estava corrompida. Por quê? Porque os escribas construíram isso. Eu quero que vocês gravem o que eu falei ali no verso que eu citei. Por meio das obras de vossas próprias mãos. É por isso que o Senhor se irou, pelas obras das mãos desses homens. Agora vamos entender o porquê. A verdade é que o livro da lei revelado, o que conhecemos hoje como Pentateuco, não é o mesmo livro da aliança, que Moisés aspergiu o sangue do cordeiro. Tanto é verdade, o que falo aqui, que Moisés preveu antecipadamente o que iria acontecer, como eu disse. A história verdadeira revela isso, como você pode ver no meu outro vídeo, que eu deixei aqui, o link. Assim como o próprio Paulo escreveu a respeito desse assunto em uma de suas cartas. Vamos ver comigo? E cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu completamente, pregando-a no madeiro. Agora, vocês viram que eu destaquei xerografon do grego, né? O que é xerografon, que foi traduzido como escrita de dívida? Xerografon significa manuscrito que alguém escreveu com suas próprias mãos. É isso que significa xerografon. Portanto, Cristo removeu este livro da lei do meio do povo de Deus para promover assim então a nova aliança que havia sido corrompida no passado por aqueles que deveriam ensinar, guardar e praticar essa aliança. Mas antes desse livro ser removido por Cristo, por meio de sua obra, nós precisamos entender o que aconteceu. E por que então que eu estou afirmando que o livro que continha a aliança estabelecido por Deus com seu povo foi substituído por outro? Nós precisamos entender o que aconteceu com o livro da aliança. Na verdade, a gente não sabe. Ele só vai aparecer novamente na história, nos registros bíblicos, lá em Reis, na história do rei Josias. Quando o pai de Jeremias encontra jogado em meio às coisas do templo, já que o rei ordenou uma reforma, começaram a mexer em tudo, o pai de Jeremias, do profeta Jeremias, encontrou no meio, jogado, no meio das coisas do templo. E quando ele foi lido para o rei rasgou suas vestes e ficou cheio de temor, pois percebeu que todo aquele tempo eles não estavam prestando culto ao verdadeiro Deus, pois todo o seu caráter fora pervertido por essa construção religiosa que eu estou afirmando aqui. A história do rei Josias você vai encontrar lá em 2 Reis, capítulo 22 e 23. Existem fraudes ali também, porque tem hora que é citado como livro da lei, tem hora que é citado como livro da aliança. Mas veja só, em 2 Reis 23, o que é declarado ali. Então o rei mandou reunir junto de si todos os anciões e autoridades de Judá e de Jerusalém. O rei dirigiu-se ao templo do Senhor, acompanhado de todos os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, do mais jovem e simples ao mais idoso e influente cidadão. E leu com grande voz diante deles todas as palavras do livro da aliança que tinha sido achado no templo.
Então o rei colocou-se em pé junto à coluna e celebrou uma nova aliança com o Senhor, comprometendo-se a seguir e obedecer de todo o coração e de todo o entendimento os seus mandamentos, os seus preceitos e os seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escritas naquele livro. E da mesma forma, todo o povo confirmou o compromisso com essa aliança. Logo em seguida, o que ele faz? Ele promove uma reforma. Ele destitui os sacerdotes, que na verdade eram sacerdotes de Baal. Ele elimina as colunas de adoração, elimina o sistema de sacrifício, os postes de ídolos, tudo que estava nas cidades, no templo, enfim, ele elimina tudo. Por quê? Vamos voltar para Deuteronômio 32, 21, a declaração de Moisés. Ao mais doloroso dos zelos me provocaram, por meio de deuses inexistentes, com ídolos e imagens me irritaram. Eu também farei que sofram ciúmes de quem não é meu povo, nem mesmo nação é. Com uma multidão de pessoas insensatas, eu provocarei a ira. Veja que toda essa construção religiosa do passado, ela resultou no judaísmo, com suas regras de conduta, de adoração e de quem eles acreditavam ser Deus. Sem se darem conta, eles estavam adorando falsos deuses no lugar do verdadeiro Criador. E quando Josias encontra o verdadeiro livro da aliança e vê ali que o caráter de Deus é completamente diferente do caráter que estava sendo apresentado por povo e para ele se arrepende, rasga as vestes e procura corrigir e faz com que o povo, então, renove uma aliança. Agora, o problema é que quando Josias morreu, voltou-se tudo ao que era antes. Porque só Josias compreendeu e só Josias arrependeu. O povo seguiu ele porque ele era o rei. Entende? Isso permanece até os dias de hoje, essa corrupção no caráter de Deus. E, consequentemente, eles são incapazes de reconhecer o verdadeiro Messias em seu caráter e sua obra. E, consequentemente, rejeitam o Pai por isso, pois ainda sustentam toda a construção teológica que fizeram a respeito de quem é Deus. É por isso que existe um movimento hoje que levantou-se dizendo que a Bíblia é fraudulenta, que existem dois deuses, que o Deus da Bíblia é o Deus mau, que é o dragão, que é isso. É por isso que existe essa confusão. Porque o caráter de Deus está corrompido dentro destes livros. Mas é preciso o Espírito de Cristo para conseguir compreender e ver aonde está essa corrupção. Paulo repete essa mesma declaração feita por Moisés no livro de Romanos, no capítulo 10, verso 19, ao tratar dessas mesmas questões com o povo. Interessante, olha só, o interessante é que foi o filho do sacerdote que encontrou o livro da aliança no reinado de Josias, quem faz a denúncia de que foram os escribas quem fraudaram a Torá do Altíssimo. Isso está em Jeremias 8:8. E também é Jeremias que anuncia que uma nova aliança seria estabelecida, não em seu conteúdo, e sim na forma em que ela seria ensinada, já que escrever em um livro não impediu que os doutores da lei o distorcessem. Então esse livro que se perdeu, ele não é mais útil, ele não tem mais utilidade alguma, porque a nova aliança foi estabelecida, onde Deus gravará nos corações dos seus servos, do seu povo, a sua verdadeira aliança, que foi corrompida, perdida e substituída pelo livro da lei. Agora vamos ver essas contradições em contraste com as declarações de Cristo. Por exemplo, Moisés, ele viu de fato o Altíssimo face a face? Segundo a tradução judaica, sim. E essa tradição foi impressa pelos escribas quando eles compilaram 5 livros da lei, que é hoje conhecido como Pentateuco. Você vai ver lá em Deuteronômio. Em Israel, todavia, nunca mais se levantou um profeta como Moisés, com quem aquele que existe houvesse dialogado face a face. Agora, o livro de João diz o contrário. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Agora, quem é que está certo? Quem é o mentiroso? O que foi escrito pelos escribas no passado ou o que foi escrito por um apóstolo instruído pelo Espírito
na nova aliança. O que iremos ver daqui para frente vai revelar que João disse a verdade, enquanto que a declaração contida na Torá, levantada pelos homens, ela sim é mentirosa. Por isso eu afirmo com toda certeza que o Moisés que é apresentado hoje por nós não, né? Pela religiosidade, pelos homens, é um Moisés fraudado pela visão dogmática dos mestres da lei do passado. Segundo a Torá construída pelos mestres da lei, todo aquele que fosse pego fazendo qualquer tipo de atividade no sábado era sentenciado à morte por apedrejamento. Aqueles homens não haviam compreendido o que de fato era o sábado e como deveriam guardá-lo. E eles, na verdade, o distorceram. Por isso vemos Cristo sendo descumpridor do sábado, segundo as normas religiosas que eles haviam levantados para afirmar que era assim que o quarto mandamento deveria ser observado e cumprido pelo povo. Agora, então por que eles não sentenciaram Cristo ao apedrejamento, já que violar o sábado era sentença de morte por apedrejamento? Sendo que eles tiveram muitas oportunidades para fazer isso segundo suas próprias leis religiosas. É muito simples, porque Cristo precisava ser desmoralizado perante o povo. E para isso ele precisava sofrer uma morte pendurada no madeiro, que era segundo as leis religiosas daquele povo. Veja só o que declara a Torá dos homens. Se um homem culpado de um crime que merece a pena de morte é morto e suspenso a uma árvore, seu cadáver não poderá permanecer na árvore durante a noite. Tu o sepultarás naquele mesmo dia, pois o que for pendurado no madeiro está debaixo do desprezo de Deus. Sendo assim, não tornarás impura a terra que o Eterno Senhor teu Deus te dá como herança. O que é interessante aqui, que veja só, você tem uma linha de raciocínio e você tem uma conclusão. Essa conclusão faz parte da verdadeira Torá de Deus. Não tornarás impura a terra que o Eterno Senhor teu Deus te deu como herança. Agora, eles interpretaram isso. De que forma? Criaram essa lei. Então, assim, todo aquele que fosse pendurado no madeiro, morto no madeiro, significava que ele estava debaixo do desprezo de Deus. E ele teria que ser sepultado antes de anoitecer. E não poderia permanecer ali pendurado à noite, porque senão estaria violando o quê? Essa instrução do Pai. Tornarás impura a terra do Eterno. Na visão deles, se permanecesse ali, eles estariam tornando a terra impura para o Eterno. Por isso, os romanos eles tinham que crucificar e no mesmo dia tirar da cruz. Não poderiam deixar no madeiro, como eles costumavam fazer, de deixar aquilo ali até apodrecer. Em Jerusalém não era permitido por causa da lei que existia ali. Eles não permitiam. Então foi por isso que eles, quando estava aproximando o sábado, ou seja, o fim do dia, eles quebraram a perna dos condenados à morte. E quando chegaram em Cristo, Cristo já estava morto. Então não quebraram as pernas dele. Quebraram para acelerar a morte, porque não podia permanecer ali à noite. Ora, o que Gálatas diz? A lei não é fundamentada na fé. Ao contrário, quem praticar esses mandamentos, por eles viverá. Foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar. Pois como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Daí eu pergunto, estes que se dizem estar no Messias e colocar a lei no lugar dos verdadeiros mandamentos, está vivendo para quem? Por Cristo ou pela lei? Veja que a maldição estava sobre o homem que com sua própria mão interpretou o mandamento do Pai. Que mandamento foi esse? Não tornarás impura a terra que o Eterno te deu como herança. Eram aqueles homens. E Paulo se inclui a eles. Afinal, ele era um fariseu defensor diligente destas leis, que deveriam estar debaixo da ira de Deus por ter corrompido a sua Torá e pervertido seu caráter, e não o filho dele. Veja que Paulo está dizendo que Cristo se fez maldição em nosso lugar, porque eram eles que eram malditos, porque eles tinham distorcido a lei de Deus, porque eles tinham
criado interpretações humanas. Porque já que um cara ia morrer nessa situação, eles falam assim, olha, então não vamos deixar assim, porque assim a gente está cumprindo o mandamento de Deus. Olha a hipocrisia. Mas veja que Paulo diz que Cristo se permitiu passar por maldito aos olhos do povo. Cristo permitiu que os líderes religiosos utilizassem desta lei para o humilhar e declarar perante o povo que ele não estava com Deus, mas que ele era maldito perante Deus. Por que isso? Se você ler o verso seguinte de Gálatas, verso 14, você vai ver que ele fez isso para que as bênçãos prometidas a Abraão pudessem alcançar até os gentios. Ele se submeteu a isso. Mas será que Deus ele passou a mão na cabeça desse povo? É óbvio que não. Nós vamos ver mais à frente o que aconteceu com eles e vamos compreender melhor algumas coisas distorcidas pela religiosidade. Você percebe aqui como o livro de Gálatas ele se torna esclarecedor ao invés de confuso? É quando se conhece a verdade é que se pode ser liberto de algo. E liberto do que nesse caso? De todo o julgo religioso construído em cima de normas de conduta, ordenanças, dogmas doutrinários, que insistem em explicar quem é Deus. É por isso que as pessoas leem os textos e não conseguem compreender. O véu dogmático interpreta para elas. Elas não têm o Espírito de Cristo. Elas têm a dogmática, doutrinária, religiosa que as influenciou a compreender aquilo. Veja que o texto de Gálatas se torna muito mais claro quando você tem esse conhecimento de fato. E todas essas leis que interpretam, todas essas leis levantadas por essas pessoas que se dizem agora povo de Deus, são leis que foram pregadas no madeiro. É óbvio. Mas voltando ao assunto do sábado, como é que fica então? Ele foi abolido? Óbvio que não. Ele faz parte da verdadeira Torá estabelecida pelo Criador. Isto é, da sua instrução deixada ao seu povo. Para entendermos o que é o sábado, precisamos ler as instruções sobre o sábado. Lembra-te do dia do Shabá, para santificá-lo, isto é, separá-lo. Trabalhará 6 dias e neles realizará todos os teus serviços, isto é, tudo o que lhe mantém ocupado. Porquanto em 6 dias eu fiz o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. Mas no 7º dia descansei. Foi por esse motivo que eu abençoei o Shabá e o separei para ser um dia santo. Agora, como nós podemos lembrar do dia de sábado e praticá-lo? Fazendo bem ao próximo. Assim nós estaremos santificando esse dia, porque não estaremos preocupados com as coisas que nos mantêm ocupados, com nossos próprios afazeres. Afinal, foi isso que Cristo fez no sábado, ou não? E todos os apóstolos e profetas são unânimes em afirmar que Cristo cumpriu toda a instrução do Pai. Isto é, ele praticou todos os mandamentos do Pai. Agora, sábado é somente isso? Não, claro que não. Ele é um dia que representa o descanso. Pois nesse dia devemos descansar de nossas obras. Então vejam a declaração feita por Cristo a esse respeito. Vinde a mim todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomais vosso lugar em minha canga, e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas. O interessante é que depois dessa declaração, o Mateus dá a sequência ao assunto e explica o que aconteceu quando seus discípulos foram vistos colhendo espigas no sábado. E ao ser confrontados pelos fariseus, o que Cristo respondeu. Então veja que o próprio livro de Mateus faz o link entre o que Cristo estava falando sobre descanso e o que eles fizeram no dia de sábado e foram acusados de violar o sábado. Olha o que Cristo respondeu.
Entretanto, se vós soubesseis o que significa estas palavras, misericórdia eu quero e não sacrifícios, não teríeis condenados os que não têm culpa, pois o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Uau! Que tapa esses homens arrogantes levaram, hein? Cristo revelou a eles que a forma que eles guardavam o sábado não passava de um sacrifício inútil, porque o que eles deviam estar praticando era a misericórdia ao próximo, se doando ao próximo, deixando seus afazeres para ajudar ao próximo em suas necessidades, e não julgando e condenando aqueles que não praticavam a Torá dos escribas. Cristo ainda revela que as suas normas a respeito do sábado foram as responsáveis por condenar à morte inocentes. Veja que interessante. Cristo está expondo ali a verdade. E muitos não se atentaram para isso. É um texto que passa despercebido aos olhos de todos. Por quê? Porque não compreendem o que é o sábado. Muitos preferem dizer que o sábado foi abolido, outros preferem adotar a forma tradicional de se guardar os sábados. E o que as palavras dizem sobre as tradições? Vamos ver daqui a pouco. Portanto, guardar o sábado é abrir mão dos seus afazeres, daquilo que é importante para você, e se doar ao próximo, naquilo que é necessário para ele. E também é a representação tipológica de Cristo, ou como Paulo prefere chamar, sombra do que haveria de vir. Porque todo aquele que compreendesse esse mandamento e o praticasse da forma correta, saberia identificar o Messias quando ele surgisse. Afinal, foi o que o Messias praticou. Ele praticou o sábado na íntegra. Ele abriu mão de si mesmo em favor, em benefício do próximo. Agora, o sábado, ele se limita a um único dia da semana, como se ensina? Vamos ver o que Hebreus fala sobre isso. Portanto, ainda que nos tenha sido outorgada a promessa de ingressar no descanso de Deus, tememos que algum de vós pareça ter falhado, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Entretanto, a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Porquanto somos nós os que temos crido que entramos no descanso, conforme Deus declarou: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Muito embora suas obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Pois em certa passagem, ele se refere ao sétimo dia, nestes termos: no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E novamente no texto citado há pouco confirma: não entrarão no meu descanso. Portanto, considerando que ainda falta alguns para entrar, e aqueles a quem antes foram pregadas as boas novas não ingressaram por causa da desobediência, determina Deus uma nova oportunidade e a chama de hoje, ao declarar, muito tempo depois, por intermédio de Davi, e conforme o que já fora proclamado antes: hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração. Olha que texto magnífico. Esse texto aqui diz que a promessa do descanso era para aquele povo que falhou, porque não souberam praticá-lo. Pois as boas novas também foram pregadas para nós, tanto para nós quanto para aqueles lá que deturparam o sábado. Entretanto, a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois faltou-lhes fé. Interessante, né? Agora, nós somos os que temos crido, por quê? Por que nós somos os que temos crido? Porque Jesus é a representação. O Filho do Altíssimo é a representação do sábado. E quem crê nele entra no descanso. Vinde a mim todos os cansados, não é verdade? Esse texto de Hebreus ficou claro porque existia muita confusão. Aqui ele está dizendo que todo dia é dia de entrar no descanso de Deus. Todo dia se torna um dia sabático. Se você se colocar seus fardos
em Cristo, descansar em Cristo. E assim desenvolver a sua mentalidade para quê? Para que você possa então aplicar da misericórdia com o próximo. E quanto ao apedrejamento daquele que é pego em adultério? Está lá no Pentateuco, não é mesmo? Naquilo que é considerado como Torá pelo judaísmo e também pelo cristianismo. O que Cristo fez quando levaram até ele a mulher pega em adultério? Ele a condenou? Ele mandou que apedrejasse? Ou ele disse, se querem viver pela lei, que a cumpra integralmente. Então quem aqui não tem um pecado, que atire a primeira pedra. Bom, ele não disse que se querem viver pela lei, deveriam cumpri-la integralmente. Mas nem precisava. Para o bom entendedor, poucas palavras bastam. Eles entenderam o recado. Aliás, Paulo tinha esta mesma mentalidade. E por isso, ao ter seus olhos abertos pela verdade, ele mesmo afirmou isso em seus escritos. Que a lei, você se deixar de cumprir uma vírgula, você já falhou. Então é exatamente isso. Cristo disse, olha, vocês querem apedrejá-la porque ela cometeu adultério? Ok, ela transgrediu. Mas e quanto às outras transgressões que vocês cometem? Por que vocês não instituíram também a morte para isso, segundo as suas leis? Por que só o adultério? Compreende? E quanto aos alimentos considerados imundos? Será que também não houve uma distorção pelos mestres da lei? É óbvio que houve. Esta foi a maneira que eles encontraram para cumprir uma instrução de que eles deveriam se manter puro diante de Deus e assim se relacionar com Ele. E de fato, suas práticas não têm nada a ver com a pureza que Deus requer dos seus. Vamos ver o que Cristo mesmo fala. Assim, conseguis anular a eficácia da palavra de Deus por intermédio da tradição que vós próprios tendes transmitido, e desta mesma maneira procedeis em relação a vários outros assuntos. Jesus conclamou novamente a multidão para junto de si e lhes anunciou: ouve-me todos e entendei. Nada existe fora da pessoa humana que, entrando nela, a possa tornar impura. Ao contrário, o que sai do ser humano é que o faz impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Mais tarde, sem entender nada do que ele disse, os discípulos pediram para ele explicar. E ele explicou: ora, pois nem vós tendes tal entendimento? Não conseguis compreender que nada que entra no homem tem o poder de torná-lo impuro, porque efetivamente não entra em seu coração, mas sim em seu estômago, sendo digerido e depois expelido. Ao fazer essa afirmação, Jesus proclamou puro todos os alimentos. E disse mais: o que sai do ser humano é o que torna impuro, pois é de dentro do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, a imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, as ambições desmedidas, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a difamação, a arrogância e a insensatez. Ora, todos esses males procedem do interior, contaminam a pessoa humana e a tornam impura. Eu quero destacar a primeira parte aqui pelo seguinte: Marcos é o único que faz essa afirmação de que Jesus proclamou todos os alimentos puros. Ele é o único. Por que ele faz isso? Essa é a beleza do Evangelho. Nos outros evangelhos você não vai ver isso, porque esse é o entendimento que o Espírito revelou ali para ele naquele momento. E ele decidiu registrar isso contra as normas religiosas do seu tempo. Por que os outros não fizeram? Não sei. Não tem, isso é especulação. Mas isso aqui não denigre ou tira a veracidade do relato escrito por Marcos. Muito pelo contrário, ele está colocando a compreensão de que Cristo, ele só está falando aquilo que está oculto nas palavras, oculto no sentido de estar nítido, estar claro nas palavras de Jesus, mas ninguém teve coragem de dizer, mas Marcos teve. Não só Marcos, porque Paulo também vai dizer isso mais tarde. Agora, interessante é que a tradição religiosa na forma de lei de Deus, ela absorveu a concepção que os pagãos tinham a respeito de impurezas e passaram a aplicar isso para interpretar a instrução dada ao povo para que eles se mantessem puros. Não entenderam nada e, sem se darem conta, estavam se contaminando em seus corações com estas regras religiosas e assim pervertendo o caráter do Altíssimo e colocando outros deuses em seu lugar.
percebe isso, consegue compreender que ao tomarem isso como verdade, como se o homem se torna impuro no que ele toca ou que ele coloca dentro de si, eles estavam simplesmente adotando visões religiosas dos povos que o cercavam para interpretar uma instrução que Deus deu para ele, sendo que na verdade o que Deus quis dizer é: não se contaminem no coração e na mente com os ensinos que vão tornar vocês dessa forma em que Cristo disse. Veja que é maravilhoso aqui que a instrução, Cristo, ele revela a instrução, a verdadeira Torá de Deus. Todos esses males procedem do interior, contaminam a pessoa humana e a tornam impura. Agora eu pergunto, adianta você se abster de comer carne de porco, mariscos e outros animais que são considerados impuros, se você continua ganancioso, se você continua um arrogante, se você adultera, furta, vive enganando e agindo com insensatez? Me diz, responde você. Adianta você numa prática ritualística de uma purificação superficial, enquanto por dentro você está imundo e sujo? Por isso o Senhor diz, não é sacrifícios que eu quero, e sim obediência. E a obediência consiste em compreender que impureza está relacionada ao que procede de dentro do homem, tornando ele assim distante do Criador e impuro para se relacionar com ele. É na nossa mente que nos tornamos impuros e não podemos compreender ou sequer dialogar com Deus, porque é em espírito e em verdade que nós o adoramos. Então, quer dizer que eu posso comer de tudo, é isso. Calma, também não é assim. Você precisa ter autocontrole e, além disso, ter a sensibilidade de que se essas coisas escandalizam seu próximo, seu irmão, você não deve fazer e muito menos incentivá-lo a fazer, porque senão você estará caindo no mesmo erro daqueles que proíbem, julgando as ações do próximo como levianas e causadora da separação entre ele e Deus. É por isso que as pessoas estão perdidas. É a mesma coisa que os fariseus faziam, é a mesma coisa que esse ensino dogmático da internet faz hoje. Quando eles viam uma pessoa sofrendo, doente, na miséria, à margem da sociedade, eles diziam que ela estava assim porque estava em pecado. E pecado para eles era desobedecer às suas regras de conduta, que aparentemente os aproximaria de Deus. Então, se você faz o mesmo com aqueles que não comem certos tipos de alimento e os condena por não estar debaixo da graça, por isso você está agindo igual ou pior que estes fariseus disfarçados de intelectuais e profetas de Yahweh. Você está agindo da mesma forma. E você, agindo assim, não tem parte com o Messias. Portanto, abandonemos o costume de julgar uns aos outros. Em vez disso, apliquemos nosso coração e não colocarmos qualquer pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como uma pessoa que está no Senhor Jesus tem a plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo ritualmente impuro, a não ser para aquele que assim o considera. Para este é impuro. Se o teu irmão se entristece por causa do que tu come, já não está agindo por amor fraterno. Não destrua teu irmão por causa da tua comida, pois Cristo morreu também por ele. Aquilo que é bom para vós não se torne motivo de ser visto como alguém que é mal visto pelos demais, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Veja o que Paulo faz, desconstrói toda uma dogmática em cima dos alimentos impuros. E mais, ele ainda dá um puxão de orelha naqueles que ficam se gabando. Ah, porque eu não faço. Pô, você condena aqueles que não comem certos tipos de alimento. E ele diz que esse tipo de prática ela não passa de um ritual. Agora, nós não devemos destruir a relação com o nosso irmão por causa de comida, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. Aí eu pergunto, por que esse povo fica insistindo em alimentação? Tanto os adventistas quanto os judeus e essa casta de cristãos judaizantes que tem por aí.
querendo colocar um fardo pesado nas costas das pessoas. Pois quem serve a Cristo dessa forma, de que forma? Não julgando, não condenando, é agradável a Deus e estimado por todas as pessoas. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e ao aperfeiçoamento mútuo. Não destrua a obra de Deus por causa de comida. Na verdade, todo alimento é puro, mas se torna um mal se alguém vir nisso motivo de escândalo. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve teu irmão a tropeçar. Assim, seja qual for a tua doutrina a respeito deste assunto, guarde-a com convicção entre ti mesmo e Deus. Feliz aquele que não se condena naquilo que aprova, todavia aquele que tem dúvida é condenado a se comer, pois não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Cara, fantástico o que Paulo faz aqui. Vocês conseguem compreender agora com essas explicações? Conseguem entender o que Paulo está fazendo aqui? Ele está dizendo que é a sua doutrina, meu querido. Então guarde ela para você mesmo e Deus. Se a sua mente te condena por isso, então é melhor não fazer. Porque você vai pecar. Porque você não tem fé suficiente para crer que Cristo libertou essas coisas, essas dogmáticas, e mostrou de fato que é impureza. Você não tem fé suficiente para isso. Mas Deus não te condena por isso, a não ser que você se torne uma pedra de tropeço para as pessoas. Isso serve ao contrário. Se você come de tudo, se você tem a doutrina de comer de tudo, não influencia, guarde isso para você e o Pai e Deus. Não condene os outros, não torne uma pedra de tropeço. Entende? Se você tem essa liberdade, regozije-se nessa liberdade de consciência, mas não leve ao próximo. E se você tem um irmão que se escandaliza com isso, abra mão da sua liberdade e se sujeite à fraqueza dele, para que ele possa crescer em Cristo, assim como você um dia cresceu. Agora, essa discussão de que pode ou não pode, isso para mim é perda de tempo. E Paulo já sabia disso. Agora, e quanto às festas? Seriam elas tradições? Certamente que sim. Elas são tradições. Tradições que passaram a ganhar maior importância entre os judeus após a destruição do templo no ano 70. Todas as festas foram reformuladas depois da diáspora. Não só as festas, mas também a circuncisão. E também novas tradições foram sendo incorporadas ao judaísmo que nasceu após a diáspora. E é essa mesma tradição, dogmas e filosofia que o cristianismo judaizante tenta empurrar sobre aqueles que deveriam estar em Cristo e não em doutrinas. Porquanto ninguém tem o direito de vos julgar pelo que comeis ou pelo que bebeis, ou ainda com relação a alguma festa religiosa, celebração de luas novas ou os dias de sábado. Esses rituais são apenas sombras do que haveria de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. Não aceiteis que alguém seja árbitro contra vós, fingindo humildade e culto a anjos, fundamentando-se em visões, ostentando a inútil arrogância do seu conhecimento carnal. Será que esse texto de Colossenses começa a ficar claro em pessoas que nós acreditávamos que tinham humildade, eram pessoas humildes, mas estão se revelando arrogantes e julgadores do próximo e batendo no peito que faça o que eu faço, que assim você está no Messias, mas não passa de conhecimento carnal leviano, que não sabe manusear corretamente e com prudência as escrituras, fica tateando, fica fuçando para montar um quebra-cabeça segundo as suas próprias concepções e não segundo o que o Espírito de Cristo quer dar para eles. Essas palavras são fortes de Paulo, não são? Te lembra alguma coisa que tenha acontecido? Ou não? Será que essas pessoas que afirmam que Paulo defendia a lei conseguem de fato perceber que esse recado Paulo está deixando para elas? Eu acho que elas não conseguem perceber, né? Não conseguem, infelizmente. Os judeus ainda não entenderam e nem vão entender que as festas sempre foram sombras do que haveria de vir em Cristo. Até hoje não compreenderam que a Páscoa, a festa dos pães asmos, a festa das primícias e a festa de Pentecoste já foram cumpridas.
Então você acha que eles vão perceber quando as 3 últimas também serão cumpridas? É óbvio que não. Fico vendo esta cultura judaico-cristã impregnada na mente de pessoas e cada uma delas defendendo seus pontos de vistas teológicos em relação às festas e suas importâncias ritualísticas, como por exemplo o do Yom Kippur, que está muito em voga nesse momento, que é o período da festa de Yom Kippur. Mas se fosse só isso, essas pessoas praticam e incentivam os outros a praticarem, ensinando toda uma carga filosófica construída pela teologia rabínica, como se fazendo essas coisas, elas então estarão no Messias. E não rejeitando, como os ignorantes que não compreendem a importância destas festas para o povo de Deus. Será que somos nós? E quando digo nós, incluo Paulo e os profetas, que não dão importância a elas? Ou eles que colocam tais tradições acima de Cristo e elevando elas a uma importância que não existe para o Pai? Olha o que a palavra diz sobre o dia da expiação. Exultai, cantai de alegria, ó nações, com o povo dele. Todos os anjos o adorem, porquanto o Senhor vingará o sangue dos seus servos. Tomará vingança dos seus inimigos e fará expiação pela terra do seu povo. O que é dia da expiação, na verdade? O que é o Yom Kippur? É o dia em que toda a comunidade de Israel se humilha perante o Senhor, reconhecendo a fragilidade e sua total dependência nele. Quem não procede dessa maneira é eliminado do meio do povo, excluído da congregação. Este é o dia em que comemora-se o perdão de Deus, quando todos os pecados da comunidade são cobertos. Mas também representa o dia em que o julgamento divino recai sobre todos aqueles que não se humilham perante o Senhor. Veja que os profetas, de forma geral, eu não vou citar todos os textos aqui para ficar cansativo, os profetas, de forma geral, eles fazem a comparação entre o dia da expiação com o dia da vingança. E de fato, esse dia já foi cumprido. Por quê? Porque ao destruir o templo em Jerusalém, o Pai lançou fora, para nunca mais ser encontrado, o pecado que encontrava-se naquela cidade. Entenda que pecado significa desviar-se da verdadeira instrução. O Criador nunca pediu, nunca instruiu ninguém para que construísse uma casa para ele. Muito pelo contrário, ele deu a instrução ao profeta Natã, que a repassou para Davi, de que um descendente vindo da linhagem de Davi é quem construiria o templo para ele. E pelas características desse descendente e de como ele construiria esse templo, não resta dúvidas de que o descendente é Cristo, o tão aguardado pelo próprio Davi. É por esse motivo que jamais um terceiro templo será erguido naquela cidade. Mas isto vai ser assunto para outro vídeo. Jerusalém, Jerusalém, que assassina os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha acolhe seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não o aceitaste. Eis que a vossa casa ficará abandonada. Pois bem, a destruição do templo em Jerusalém foi o cumprimento do dia da vingança tão prometido pelo Senhor e ao cumprimento da festa do dia da expiação. Na verdade, também é o evento que marcou o início do fim, como Cristo mesmo declara lá em Mateus 24 aos seus discípulos. Dia este, que além de inaugurar o fim, declara a vingança do sangue dos profetas que foram mortos em Jerusalém e o sangue de Cristo que recaiu sobre a cabeça daqueles homens e de seus descendentes, como eles mesmo haviam dito a Pilatos. Este foi o cumprimento do dia da expiação. Agora não mais em um ritual, de uma sombra do que haveria de vir, pois já se cumpriu como Cristo mesmo predisse antes de passar pela morte. O Yom Kippur foi a destruição do templo de Jerusalém
no ano 70 depois de Cristo. E as outras duas festas que vêm em seguida, as da trombeta e do tabernáculo? Bom, as da trombeta se cumprem em Apocalipse. Já estão em andamento sobre a terra há muito tempo. E a do tabernáculo, essa se cumprirá quando o verdadeiro Deus habitar no meio de seu povo. Isso acontecerá como E isso acontecerá quando o Filho do Homem regressar nas nuvens para retirar do mundo o povo que foi separado para ele, selado com o Espírito de Cristo e capacitado para compreender e experimentar os verdadeiros mandamentos do Pai, que os tornam cordeiros com Cristo. É entre esses que a festa de tabernáculo será cumprida definitivamente. Enquanto os demais, estes que acham que é pelo seu próprio esforço, pela penitência de estar sempre pedindo perdão pelos seus pecados, se abstendo de alimentos, como se isso fosse aproximá-los de Deus, ao tempo que julgam e condenam, que não praticam o que eles acreditam ser necessário para se cumprir a verdadeira Torá. Estes, meus caros, estarão onde haverá choro e ranger de dente, quando se derem conta de que o Messias nunca os conheceu. Mesmo esse povo afirmando fazer todas essas coisas em seu nome, porque o rejeitaram em suas práticas e ações que o afastaram do verdadeiro Cristo e do verdadeiro Deus. Para encerrar, eu quero deixar o discurso proferido pelo Messias, esse mesmo Messias que muitos julgam conhecer. Vós examinais criteriosamente as Escrituras, por que julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam acerca de mim? Todavia, vós não quereis vir a mim para terdes a vida. Eu não aceito honra que procede dos homens, mas eu vos conheço bem e sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e vós não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, declaro-vos que o recebereis. Como podeis crer vós que recebeis honra um dos outros? Mas não buscai a glória que vem do Deus único. Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes depositado a vossa esperança. Todavia, se de fato cresces em Moisés, de igual modo haveríeis de crer em mim, pois foi a meu respeito que ele escreveu. Mas se não credes em seus escritos, como crereis em minhas palavras? Estas pessoas que levantam distorções das Escrituras estão honrando uns aos outros, sempre levantando o moral um do outro, indicando, apontando: olha esse aqui tem a verdade. Inscrevam-se lá, façam isso. Na verdade, esses homens, eles aceitam receber honras de outros homens, por isso fazem isso. Mas acontece que Deus não aceita honra que procede dos homens. E ele conhece muito bem que vocês não têm o amor de Deus. Essa Torá que aí está não é a verdadeira e nem a vida como se tem ensinado. A verdadeira Torá dá testemunho da verdade e da vida, como o próprio Cristo declarou no início desse texto. Cristo é a verdade, Cristo é a vida, e ninguém chega ao Pai a não ser por Ele. Assim como aquele povo no passado recebeu de bom grado um outro Moisés que os afastou de Cristo, assim também esse povo tem recebido outros no lugar do verdadeiro Messias. Pois é evidente que eles não conhecem o verdadeiro ungido do Pai, já que não praticam a sua lei. E como praticar a sua lei se não acreditam em suas palavras? Então pergunto: quem é que está distante do Messias? Quem é que tem rejeitado o Messias? Respondam de acordo com a sobriedade contida nas Escrituras, nas cartas e nas declarações feitas por Cristo e pelos apóstolos. E decidam por si mesmo quem tem verdadeira instrução do Pai em seus corações e quem de fato pertence a seu povo.